Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, eu sou aqui o professor José Carlos Querer da disciplina DAT e hoje nós vamos falar sobre barroco, barroco brasileiro. O que a gente vai fazer? Relembrar primeiro o contexto histórico do barroco europeu, analisar a produção desse barroco europeu em contraste com o barroco brasileiro. Conhecer a vida e obra de Antônio Francisco Lisboa. Você sabe quem foi Antônio Francisco Lisboa? Haha! Então lá, pense. Na aula de hoje iremos analisar obras de arte produzidas durante o período do barroco brasileiro. Você já ouviu falar nesse período artístico? O que vem à cabeça quando falamos em barroco? Já ouviu falar em Aleijadinho? Ixi, vamos responder um pouco dessas perguntas hoje para você, né? A arte ganhou muito investimento financeiro nessa época. A Igreja Católica, motivada em fortalecer seus alicerces e expandir ainda mais os seus ideais religiosos, contratou o serviço de diversos arquitetos e artistas. Igrejas pipocaram ao redor do mundo como uma arquitetura singular na qual seu interior devia ser plenamente preenchido com adornos, esculturas e pinturas. O que é esse o foco, gente? A igreja vem de uma decadência, né? Isso a gente volta lá no barroco europeu, que a gente vem da reforma protestante, de Lutero, toda aquela concepção que a gente tinha, né? Da reforma de Martinho Lutero em 1517 e tudo, reforma protestante, e a igreja precisava se fortalecer. Então ela criou o que? A Contra-Reforma. Com a Contra-Reforma veio muitas coisas, e o Concílio de Trinto, né? Com o Concílio de Trinto surge a Companhia dos Jesuítas, né? Que eles vão ajudar e catequizar o mundo inteiro. Uma boa parte das colônias ali vão ser catequizadas por esses padres jesuítas, né? Essa companhia de Jesus, que ele vai, no Brasil principalmente, muitos, né, foram catequizados pelos padres jesuítas, por essa concepção que vai chegar no nosso barroco, né? Mesmo um barroco entardecido, mas vai chegar aqui. Esse excesso de adorno, contorção, isso é proposital da concepção artística do período barroco, né? A dramaticidade, por quê? Porque ele vem de uma arte de contrastes, uma arte de bem contra o mal. A ideia da igreja era se fortalecer, ela queria enriquecer. É nesse momento que a igreja coloca dentro do seu espaço os bancos para sentar, porque até então, no Renascimento, todo mundo ficava aqui, em pé. Assista a missa em pé, entra na igreja em pé. Assim, com a ideia do banco, como ela enriquece de adornos no interior da igreja, a pessoa precisa de tempo, né? Não só a missa, ela precisa sentar, ficar observando as maravilhas da concepção divina dentro daquele espaço criado religioso, né? Então, assim, as grandes características é o emocional sobre o racional, entrelaçamento entre arquitetura e escultura, né? Porque num determinado momento o Renascimento ele vai excluir isso pela primeira vez na história. A arquitetura é uma coisa e a escultura é outra coisa, totalmente desvencilhada uma da outra, e aqui não. Com essa união, ele consegue enriquecer esses detalhes da arquitetura. Então a arquitetura do Renascimento é uma arquitetura funcional, limpa. A do Barroco não, ela é uma arquitetura totalmente incrementada. Então, assim, composição assimétrica, violentos contrastes de luz e sombra. No nosso barroco já não tem esses contrastes, é uma leitura nossa, né? Então, ela é um pouquinho misturada com aquela caracterização do Renascimento. A gente fala em quase 100 anos depois do surgimento do barroco, né? Então, ela tem até chegar aqui e a gente começar a criar a nossa personalidade, nossos traços, né? Quando chega o barroco, ele chega em forma da arquitetura, principalmente focada ali em Pernambuco, na Bahia, e depois em Minas, no Círculo do Ouro, né? Então a gente vê isso. Aqui a gente tem um exemplo, né, que é a aula de anatomia do Rembrandt, né? É importante ver a expressão facial de cada um deles, né? E esse sentimentalismo que é mostrado, esse exagero sentimentalista, e a ideia do foco, né? Parece que eu estou com o refletor querendo dar ênfase a cada uma das pessoas, cada uma expressão facial, esse exagero de que eu quero passar. Cada expressão dessa é o emocional, que é o grande foco do barroco, tá? Então aqui, ó, o Êxito de Santa Teresa de Bernini é uma escultura entrelaçada na arquitetura, tá? Então aqui a gente só tem a parte da escultura em si, mas tem todo um adorno em volta, atrelado na arquitetura da igreja lá
de Santa Teresa. Então, o que acontece? 1647 a 1652, tá? Então, vamos lá. Responda no seu caderno a seguinte questão. O que você achou da obra Esta de Santa Teresa e escreva sobre isso. Então, se você olhar aqui, pessoal, olha o excesso de sentimentalismo, olha, se você comparar com uma outra obra, uma concepção um pouco parecida do Renascimento, que é a Pietà. A Pietà é uma obra mais melancólica. Aqui você tem a expressão. A expressão e o movimento que a gente vê nos tecidos é o grande foco dessa obra barroca, né? Esse sentimentalismo ao extremo, característica única do barroco europeu. Então vamos lá, escreva o que você achou e a gente já volta para conversar mais um pouquinho. De volta aqui, né, pessoal? A gente está falando esta de Santa Teresa, que é uma escultura aqui do Bernini, né, que também era arquiteto, fazia de tudo muito naquela época do barroco europeu, né? Então vamos agora, dentro do contexto, puxar para o nosso barroco brasileiro, né? O barroco se estabilizou no Brasil, veio com uma onda forte por causa do ciclo do ouro, principalmente por causa do ciclo do ouro, mas ele começa lá no ciclo da cana mesmo, né? Lá em Pernambuco. Inicia-se em Salvador e depois no Rio de Janeiro ganha grande destaque para depois ir para Minas Gerais. O auge do ciclo do ouro no Brasil, as pequenas vilas surgem, onde há prósperas jazidas, todas com suas igrejas, com muito ouro e ornamentação. Então, assim, ele vem lá de Minas já com um endouramento muito grande, um excesso de detalhes dentro da concepção da igreja, dentro do espaço interno, que é uma caracterização barroca, não é? E ainda um pouco quadradinha. A gente surge a primeira poligonal na matriz das igrejas do Rio de Janeiro,
né, que ela se torna em 1763 a capital, justamente para a escoada do ouro que vai vindo em Minas, né? Então, assim, se tornando capital, o Rio de Janeiro tem que se valorizar um pouquinho mais. Então, surgem as igrejas com essa concepção, só que a diferença é que não vai ter aquele endouramento interno. Ela vai trabalhar com os azulejos portugueses, que eram riquíssimos, caríssimos, né? Então, a gente vai ter muita igreja do Rio de Janeiro com essa caracterização dos azulejos portugueses. E aqui no sul do país, a gente também tem em alguns lugares a ideia da concepção dos azulejos portugueses, tá, gente? Então, a gente tem que observar que a gente encontra muita igreja com a mesma caracterização no resto do país. Embora houvesse dois ciclos, dois momentos, né? Um momento da parte rica, que tinha ciclo da cana, ciclo do ouro, e outro momento das partes como São Paulo, o sul do país, que não tinha isso. Mas posteriormente foi se adaptando e foi crescendo e surgindo, não deixa, porque foi naquela época, não deixa hoje. Se você quiser encontrar um azulejo português e colocar na sua igreja, você pode fazer de qualquer maneira, né? Então vamos lá. Características dos artistas, caracterizado pela pompa e grandiosidade, é rica em detalhes, cores e ornamentos em ouro. O Barroco Mineiro explorou os materiais típicos da região, como o cedro, a pedra-sabão, criando assim uma arte autêntica e carregada de características peculiares. Então a pedra-sabão vai surgir, o Aleijadinho usa bastante a pedra-sabão, que é a mesma pedra utilizada no Cristo Redentor, né? E era o que a gente tinha mais em conta para a gente trazer, já que o mármore, ele vem a maioria dele é importada, então ele já vem com custo mais elevado, né? E a logística para você carregar, imagine, levar lá para os altos das Minas Gerais, levar blocos de mármore, não é tão fácil assim, principalmente naquela época. Hoje é mais fácil até, mas naquela época, então, sem comentários, né? Praticamente toda a arte barroca é religiosa, por isso a concepção barroca, né? E decora as igrejas católicas da época do seu surgimento. A literatura barroca brasileira também recebe grande destaque. Personagens da pintura e escultura são carregadas de emoção humana, né? O barroco, quando a gente para e pensa no barroco, a gente pensa na encarnação, na concepção da misticidade, nas encarnações, que são pinturas, né, das esculturas do mestre Ataíde, né? Mas o Aleijadinho já tem uma caracterização um pouquinho mais diferente, já tem uma dramaticidade maior na sua concepção, por isso talvez um barroco genuinamente brasileiro, o Aleijadinho, né, gente? Então assim, filho de arquiteto português, Manuel Francisco Lisboa, que veio para o Brasil a trabalho como uma escrava brasileira, tá? Criado pelo pai, com quem aprendeu sobre arquitetura em Itália, tá? Grande parte das suas esculturas são feitas de pedra-sabão, um diferencial do barroco brasileiro, mineiro. Realizou muitas esculturas de diversas igrejas de Minas Gerais. Então você já vê aqui, numa obra dele, tá? Que a concepção, ele já tem um sentimentalismo, né? E são obras encarnadas pelo mestre Ataíde, tá, pessoal? Então aqui, ó, aos 40 anos é diagnosticado com uma doença grave que deforma seu corpo e principalmente as mãos, mas continua trabalhando em suas esculturas, sua grande paixão, com muito esforço e com o auxílio de ajudantes. Ele também debochava, né? Ele era bem malandrinho, né? Ele gostava, então, por exemplo, ele era muito requisitado, mesmo depois da doença, né? Aí teve até o caso do São Sebastião, uma procissão de São Sebastião, em que ele tinha que fazer a escultura de São Sebastião e ele acaba fazendo com um comandante da capital lá, da cidade, né? Da província, e faz a feição muito parecida com ele. E esse cara, ele estava meio que traindo, né, o Aleijadinho com a esposa do Aleijadinho, né? Então ele faz esse deboche que o cara é obrigado, o pessoal todo vê na procissão, mas é a cara do fulano, né? Isso é uma parte verídica. E o cara
é obrigado até a sair da cidade, né? Depois dessa procissão. Então, ele pegava muito a caracterização quando a gente vai lá no Renascimento e vê que muitos, Michelangelo fazia os seus painéis todos inspirados em pessoas que eles viam no cotidiano, observação. O Aleijadinho também trabalha muito a observação das pessoas e retrata como santos, como por aí, como outras coisas, né? E em certo momento até como com deboche. Né? Mas é proposital, porque a gente precisa buscar nossa inspiração em alguém. Né? Nós não temos uma figura certa, como é que era São José, como é que era o profeta Elias. Então a gente precisa ter uma concepção que é inspirando naquilo que a gente vê no nosso cotidiano. Né? Características únicas da escultura do Aleijadinho. Pescoço alongado em forma de V, olhos espaçados, nariz reto e alongado, lábios entreabertos e queixos pontiagudos. Justamente aquilo que eu mostrei aqui, ó. Se você for ver, ó, pescoço em forma de V, lábios entreabertos, olhos espaçados, né? E você vê aqui também a mesma concepção em outras esculturas dele, tá? Aqui de novo, ó, carregamento da cruz, né, 1796 e 1799, no Santuário de Bom Jesus do Matozinho, onde ele faz a Via Crucis ali, né? E é encarnada pelo mestre Taide. Tá? Crucificação de Jesus. Então tem todo o sentimentalismo aqui do barroco. Né? Você consegue ver a cara do soldado, a expressão, na hora que está pregando Jesus na cruz, a cara da senhora aqui meio que implorando, né? O próprio sentimentalismo do corpo é muito caracterizado como barroco, por isso o nome, gente. Ele retrata muito, as esculturas do Aleijadinho passam muita sensação de expressão, que é o que a gente queria e concebia no barroco, né? Então a gente tem os 12 profetas, né? A obra máxima do Aleijadinho está lá em Congonhas, entre 1800 e 1805, na escadaria externa do Santuário de Bom Jesus do Matozinho. Seu último mais importante trabalho finalizou com 67 anos de idade, com toda aquela doença dele. A gente depois vai ver um trechinho de um vídeo, tudo. Muitas limitações físicas. Daqui o profeta Ezequiel, o Isaías, o Naum e o Abadias, que são outros profetas que estão lá nos 12 profetas, né? No mesmo santuário. Aí o Santuário Bom Jesus Matozinho, aqui a gente vê a concepção dos profetas, né? Depois tem a Via Cruz também na mesma região. Tá? Então, pessoal, a gente vai ver agora um trecho de um filme de 2000, bancado pelo Patrimônio Cultural de Minas Gerais. Então é importante, tem no YouTube o vídeo completo, é importante vocês observarem depois. Só o trechinho onde mostra um pouquinho da dor e do desespero dele com a doença, mas que não impedia ele de continuar trabalhando, tá? Vou deixar vocês vendo. As dores aumentaram, mais forte nos pés. Está difícil de aguentar. Qual dos pés, mestre? Os dois. É como se recebesse pancadas de marreta. Vai trabalhar, Maurício. Vai trabalhar. De volta aqui, né, pessoal? Lógico, aqui é só um trechinho da parte que ele corta o pedaço dos dedos do pé, porque ele sentia muita dor. Isso reza a lenda que aconteceu mesmo, até porque a história dele ela foi contada pelo meu próprio filme, fala isso, primeira vez aí, quase 20, 30 anos depois da sua morte. Então é importante da gente saber que a gente não tem uns dados tão corretos sobre a obra e sobre a vida, né,
do Antônio Francisco Lisboa, mas uma boa parte a gente já consegue ver aí, né, pessoal? Então, assim, vamos lá. Quais as semelhanças e diferenças que você pode encontrar entre as esculturas do Barroco europeu e a do Barroco brasileiro? Então, você vai ter aqui a diferenciação, né? Talvez até a ideia do sentimentalismo, tudo, né? Que a gente tem a escultura do Bernini, uma escultura do Aleijadinho, né? As esculturas do Aleijadinho, né? Mas a gente tem a mesma coisa, o entrelaçamento, né? O corpo, o tecido bem exagerado, como a gente vê aqui no êxtase de Santa Teresa. Então, coloquem isso no caderno e a gente depois volta aqui em definitivo. De volta aqui, né? Estamos aqui com o Ezion, né? Então assim, pessoal, tá aqui o êxtase, com certeza a gente colocou as características certinhas, né? A diferenciação, lógico que a gente não tem ainda o excesso de sentimentalismo que tinha no Barroco europeu, né? Era bem exagerado, ainda mais quando você via Bernini, quando você via Caravaggio, né? Você observava um excesso de sentimentalismo ao extremo. O Aleijadinho talvez que chegue bem próximo disso, com uma caracterização um pouco mais única, com os olhos espaçados, com o nariz pontiagudo, o pescoço em forma de V, na maioria das suas concepções, né? Então, o que a gente viu hoje, né? Relembrando, contexto artístico do Barroco europeu em contraste com a produção artística do Barroco brasileiro. Conhecemos um pouco sobre a vida e obra de Antônio Francisco Lisboa. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e que queiram aprofundar ainda mais esse conteúdo aí com o seu professor, com sua professora, né? E estude mais, coloque tudo que você aprendeu, se quiser tirar dúvida, coloque lá no site da sede, no Facebook, né? Se está gostando ou não da nossa aula. Até breve. Tchau, tchau.